pensando em sustentabilidade, a gente tem que pensar em longo prazo, né? Então aí de novo contra, você mesmo até falou, agora estou lembrando, contra uma cultura que é uma cultura do curto prazo, né? Uma cultura da rapidez e tudo isso. Então eu acho que, mas ao mesmo tempo que tem que pensar no longo prazo, na minha visão, assim, não dá para deixar essas questões de fora, porque, entre outras coisas, quando o Denis colocou aqui, né, eu acho que os jovens vão, se deixasse na mão das crianças dos jovens, isso não está mais, quer dizer, nós estamos vendo esses jovens abandonar o ensino médio, porque a escola está completamente defasada do mundo real, tanto do trabalho como das questões contemporâneas. E uma dessas questões é, sem dúvida, a questão do meio ambiente, da sustentabilidade, que o jovem está muito ligado e que a escola está completamente apartada desse tema, né? Então, é isso aqui, nós estamos voltando de novo. Quer dizer, o grande desafio é como pensar que essas coisas têm que chegar junto. É um enorme desafio, não é? Tem uma resposta assim. Mas é possível? Eu acho que tem que ser, porque senão a escola, os alunos estão indo embora, vamos ficando cada vez mais defasados. Agora, você tem alguns exemplos no Canadá, você tem exemplos na Finlândia, você tem exemplos na própria China, em Xangai. Aquela série que a TV Futura fez, ela traz esses exemplos de que é possível, né? Fala dele. Não, eu acho. Agora, só vou terminar. Eu acho que é possível, mas isso custa recurso, porque tem que ter muita formação. Tempo de gente persistência. E realmente uma priorização na educação, de fato, e não apenas no discurso. Eu acho que parte é o que a Valéria acabou de falar aqui, de a parte de mudança de comportamento, aquilo que tem a ver com sustentabilidade, que tem a ver com comportamento pessoal, eu sou bem mais otimista, talvez, do que isso, porque eu acho que a gente viveu várias coisas na sociedade brasileira onde comportamentos foram mudados sem que a gente precisasse de projetos mirabolantes, de longuíssimo prazo e tal. Talvez a minha geração viveu claramente, eu me lembro quando era pequeno, o cinto de segurança, a gente tirava sarro de quem usava cinto de segurança, passou, sei lá quanto, a gente passou a incorporar, tem o cigarro que a gente está vendo, que é uma coisa, um vício, pode usar o cinto de segurança, mas foi uma multa, mas o cigarro é um negócio complexo, mudou radicalmente, né, de quando você... então tem uma série de exemplos de coisas de mudança de comportamento. Acho que a gente viu agora, com toda a polêmica, que eu acho não consegui entender, a questão da proibição das sacolinhas plásticas, como rapidamente todo mundo no supermercado estava pegando caixa de papelão, estava trazendo uma sacola de casa, estava não sei o que lá, quer dizer, a população brasileira, e não sei se é o mundo, hoje eu li no jornal que 40% dos usuários de telefone celular, que é 100% da população, 40% da população o digitou 9 na frente do número ontem. Aqui em São Paulo. Ontem, 40% das ligações o cara já incorporou um 9 no primeiro dia, né? Então acho que, para não falar da URV, que tinha que dividir por 2,75, para quem lembra, e tal, e foi de um dia para o outro, então assim, para usar, já que também é época de campanha, eu acredito no povo brasileiro, mas eu realmente acredito, eu acho que a gente aprende, então acho que vários dos comportamentos não precisa de revolução nenhuma, dá para ensinar português, matemática e a mudança de comportamento vir. Acho que matemática, ciências, história e geografia e etc. Então isso é uma parte da conversa, isso acho que dá para fazer. A outra coisa assim, tudo isso que a gente está discutindo, você poderia discutir incorporando as coisas que a Ângela estava falando. Qual é o texto que você lê? Qual é o trabalho que você faz? O trabalho da aula a matemática pode ter a ver com isso, a história pode ter a ver com isso, quer dizer, dá para você fazer essas ligações. Eu realmente acho que, como eu também acho que longo prazo vai se tornar viável no Brasil, mais viável, pelo menos nas fundações empresariais, das empresas, quando você puder medir no curto prazo se você está indo para o longo prazo. Porque se você tentar convencer qualquer empresário que longo prazo significa pergunta para mim se está indo bem ou mal daqui a 20 anos, ele vai dizer, meu amigo, me desculpa. Então, agora, se eu peço longo prazo, mas eu sei... Então, contrapor essas culturas. A gente no Brasil se você é sério e mede e profissional, é curtíssimo prazo. Se você é sonhador, pacifista, ongueiro, abraça a árvore, é longuíssimo prazo. E aí não mede. Dá para combinar essas coisas. Agora a gente precisa fazer esse esforço. Eu acho que nisso a gente já evoluiu. A gente hoje tem uma medição de curto prazo, de 2 em 2 anos na educação. Uma meta a gente tem metas a atingir. O que a gente precisa aprimorar, vamos a ele. É o processo. O processo precisa ficar melhor.
precisa introduzir processos que sejam coerentes. É para aí que a gente tem que ir, nada mais, nada menos. E só pegando essa questão das medidas, de fato, nós temos um dos sistemas de avaliação mais sofisticados do mundo, né? No nosso sistema de educação, de escolas e coisas assim. Mas, de novo, colocando tempo, né? Eu acho que Todos pela Educação, que é uma iniciativa de investimento social, que ajudou o Estado, que também estava avançando muito nessas medidas, estabeleceu metas de longo prazo, é um movimento que já tem alguns anos, estabeleceu metas para 2022, e mesmo tendo esse sistema muito sofisticado, ênfase, alinhamento do investimento social, alinhamento das políticas públicas, uma continuidade desde o governo Fernando Henrique para o governo do Lula, para o governo da Dilma, das maiores políticas educacionais, você vê que você não conseguiu, você acelerou o processo de melhoria, mas não vai conseguir chegar no que se projetou para 2022, né? E aí então vamos pegar aí. Pelo menos dessa sua fala, Fernando, assim, acho que esse quarto bloco a gente já falou muito assim, dessa questão de articular a dificuldade que é de chegar ao mesmo tempo com essas questões, que não tem uma questão no tempo. Bom, primeiro vamos ensinar português, depois sustentabilidade, depois disso assim. Bom, e aí, pensando nessa dificuldade, bom, que você até perguntou, é possível fazer com que a escola lide ao mesmo tempo com essas questões de participação, de sustentabilidade, ao mesmo tempo com leitura, escrita, matemática e tudo isso? Como que é, o que é possível em termos do nosso sistema de educação? Quer dizer, pensar que talvez muita das dificuldades esteja porque nós temos um sistema federal, que é federativo, né? Porque nós temos uma gestão de Estado, uma gestão de município. Na experiência de vocês, como é que vocês veem isso, né? A falta de um sistema único de educação, vamos dizer, como tem um sistema único de saúde. Né? A questão da responsabilização dos municípios, ela traz vantagens porque você tem a questão da realidade local, né? Então, acho que assim, você ter soluções educacionais, soluções para aquele ambiente onde você tem as características contempladas, eu acho que isso facilita do ponto de vista de soluções mais adequadas, mais que tragam alguns resultados mais intensos e mais rápidos. Por outro lado, você também tem, você perde a questão de ter um processo mais controlado e organizado, né? Porque quando você tem um sistema, apesar de todas as questões do sistema de saúde, mas quando você tem uma questão mais centralizada, onde você, de qualquer forma, e aí a gente volta na questão do poder, da democracia, do falar como que é ou não, e acho que sempre tudo tem uma boa discussão. Eu acho que quando a gente olha o país e a gente vê algumas iniciativas que elas dão resultado, né? Eu acho que você está sempre falando de um processo de corresponsabilização, de um processo focado nas demandas daquele local, né? Na escuta do que aquele local precisa e o que você pode desenvolver como uma solução de melhoria. Eu acho que isso traz contribuições bem importantes, né? Então, o que nós estávamos discutindo antes também, inclusive quando o Denis falou que você tem ido muito para a Califórnia, e hoje a questão da personalização, vamos dizer assim, do ensino e da customização, que é o que você está falando também, como que isso é possível? Aí, de novo, se a gente levantou a questão, é possível a escola conseguir trabalhar tudo ao mesmo tempo? É possível um sistema que, ao mesmo tempo que atenda essas demandas locais, que possa estar personalizando e trazendo um ensino muito mais adequado às questões daquela realidade, com um sistema organizado que cumpra as metas nacionais? Eu acho que é possível, mas é desafiador, né? Acho que é aquilo que a gente está falando, é uma questão de prioridades e se a gente pensar em formação, a gente tem que estar falando de tudo e da importância de tudo, né? Dentro de um universo muito mais completo e integrado, né? Acho que o grande desafio é como é que você melhora aquilo que você tem gaps, que são básicos, e que você inclui, inclusive, outras competências que são importantes na questão da formação do indivíduo, num processo de transformação, né? Toda vez que a gente está falando de mudança, a gente está falando de mudança de comportamento, que vem através do conhecimento, que vem através das suas habilidades, mas principalmente das suas atitudes. Então, é possível, eu não tenho dúvida. Agora, o quanto é desafiador, porque você precisa de sistemas estruturados e de prioridades para isso. A minha sensação é a seguinte, a gente... eu, por exemplo, aqui tem escrito duas coisas, currículo, né, a questão do currículo e questão de novas tecnologias. Eu acho o seguinte,
se a gente pensar o currículo como o direito do estudante a aprender, o currículo é o seguinte, é o contrato que o cidadão estabeleceu com o Estado, onde o pai fala, eu entrego meu filho aí 4 horas, 5 horas, de preferência 7 horas por dia, e falar o seguinte, isso é agora, você vai entregar, o meu filho, o que ele vai aprender enquanto ele está aí, vai ser A, B, C, D. Eu acho que o currículo tem que ser detalhado e tem que ser de fácil compreensão. E eu preciso saber, eu acho que onde a gente está no Brasil na noção de currículo é assim, a palavra é interditada. Falar em currículo dá um pouquinho de medo para quem chegou agora na educação, porque você sabe que você vai tomar uma chapuletada de um lado ou de outro. Então, para quebrar isso, vou falar em currículo. Eu acho que se a gente tiver... Eu acho que todo mundo no país deveria saber o que a criança deveria saber no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, no quarto ano, quinto ano, sexto ano, tal. Todos. E devia ser detalhado. E não assim, noções gerais sobre a sustentabilidade. Agora, isto posto, então isso é prescritivo, então acabou a contextualização, então não tem... Não, porque o que você está firmando é o ponto de chegada. Você não está firmando como chegar. O que o Estado ou alguém tem que dizer, a gente tem que ter um consenso, é no o quê. O como... É aí que tem que entrar a autonomia. A autonomia, para poder contextualizar, para poder não criar uma rede engessada, gigantesca, difícil de gerir, autoritária, ou o que quer que seja, é o deixar o como. Falar, olha, o professor, naquela sala de aula, no município do Amazonas, o jeito que ele vai ensinar como é que soma fração, talvez ele vai usar um outro jeito do que o cara de São Paulo numa escola Mas ele vai ensinar a somar fração. No fim do ano o menino vai saber somar fração. E aí eu acho que ele vai estar alfabetizado, e ele vai estar não sei o que lá. Eu acho que se a gente conseguir fazer essa separação de novo, para que a briga não fique em torno do ponto de chegada, mas seja dar autonomia para o processo e não dar autonomia para onde vai, para onde a gente quer ir, eu acho que a gente vai ter mais chance. E a outra coisa é assim, parte do nosso desafio de colocar tanta coisa dentro da escola é que a gente fica muito pouco tempo na escola. São muito poucas horas de aula no Brasil, hora bruta de aula, agora hora líquida, eu tô querendo fazer um estudo que a gente começa a dizer assim, a gente é a melhor educação do mundo, porque com o que a gente tem de tempo líquido de aula, se você pensar que a gente parte de 4 horas, mas aí tem a falta do professor, e aí tem a porcentagem do tempo que não é usada para dar aula, né, que o banco que foi medido deu 60% do tempo, no Rio e em Pernambuco só é usado para dar aula, então vai sobrando, no fundo com 1 hora aula por dia, 2 por dia, até que a gente não está tão mal. O problema é que a gente precisa de muito mais realmente para poder, então tem que pensar grande, tem que estabelecer esse negócio e tem que ter mecanismo sim para o diretor da escola ter autonomia no uso dos seus recursos, nas parcerias que ele faz, nas escolhas que ele faz. O professor tem que ter autonomia na sala de aula para como ele ensina, mas ele tem que receber insumos para poder exercer bem essa autonomia, mas aonde ele vai chegar deveria ser um ponto, na minha opinião, um ponto determinado, claro, porque isso facilita o engajamento da população, inclusive com a educação. O pai vai poder cobrar mais do que a merenda, o uniforme, a mochila e o transporte, na hora que ele souber que, puxa, mas espera aí, meu filho está com essa idade, ele não sabe fazer essa operação, ele não resolve essa equação, ele não sabe a história do Brasil, o descobrimento, ele não sabe isso sobre os índios, ele não sabe a localização das capitais, sei lá, que vai entrar em cada matéria, mas eu acho que isso, eu sei que é polêmico, eu sei, mas eu acho que é uma briga que vale a pena. Base Nacional Curricular, viva! Eu concordo, eu acho que tem que ter uma base e que ela é comum, que ela consista, e aí o enriquecimento disso, ou o processo também. Quer dizer, o professor tem que saber como também ter processos variados. Então, falando de didática, como é que eu vou ensinar uma coisa em diversos lugares e contextualizado, assim, além disso, a escola tem direito de ensinar aquilo que é relativo ao contexto em que ela está. Mas não pode deixar isso básico. Isso eu estou de acordo 100%. Eu acho que aí as novas tecnologias e as velhas tecnologias, por exemplo, você está no Amazonas, numa escola ribeirinha, e você aproveita daquilo ali para ensinar um pouco de ciência, de matemática e uma série de outras coisas. Então são as novas digitais e as velhas de grupo, de passear pelos ambientes, de trabalho de campo, de pesquisa. Então, a conciliação está aí. Então, você está falando de processo, eu concordo plenamente.
um processo de ensino, que pode ser de autonomia, mas tem que trabalhar em cima dessa base para enriquecê-la. A gente já tem essa base, já foi produzida em vários momentos da história do Brasil. O Partido dos Parâmetros Curriculares Nacionais, tem diretrizes curriculares. O que tem que ter é um compromisso, governo, sociedade, dizer, olha, isso aqui precisa ser feito. Isso é o direito do aluno de aprendizagem. Esse é o objetivo que o país quer atingir até 2022. Vamos assumir esse compromisso. Ninguém assume. Todo mundo diz assim, não, é sugerido, que tem autonomia da escola. Ah, vamos sugerir isso aqui. Não, a gente não pode impor. É Voldemort. Eu uso esse nome porque é o inimigo do Harry Potter, está na moda, a criançada entende. Se você falar em base curricular nesse país, melhor não falar. São os 16 nomes de Deus, que também não pode ser mencionado na religião hebraica, com todo respeito, mas é um horror isso. Desculpa. É isso aí, não. Fernando, e as novas tecnologias? Você no começo tinha falado. Eu acho que as novas tecnologias, você tem um problema geracional, que é o professor que está na escola, a maior parte das professoras, né, que são, na enorme maioria, mulheres, são analógicas. Eu brinco que os alunos já vêm digitais, né? Então, você tem um problema de poder. As novas tecnologias, você percebe, quando você bota uma rádio na escola, você bota um laboratório de informática na escola, fica fechado. Se você deixar os alunos gerirem o laboratório de informática, ele fica aberto. A diretora fecha porque vai quebrar as máquinas. Os alunos não vão quebrar as máquinas se eles cuidarem das máquinas. Mas você tem esse problema. Então, vai levar, eu acho que uma geração aí para você ter a transição dos professores virarem digitais também, né?